noite, irmãos, mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. É uma alegria podermos estar de novo reunidos. Nesta noite eu queria falar um pouquinho sobre as implicações de seguir a Jesus. Não é? Quais são os desafios que nós temos em nossa caminhada com Cristo? E nós vamos estar falando acima do texto de Mateus, capítulo 16, e vamos ler alguns versículos desse capítulo para tentar desvendar quais são esses desafios que nos fazem, que Jesus faz a gente quando nós o seguimos. Seguir a Cristo, de fato, pressupõe tomar uma decisão voluntária e estar consciente de que há desafios, de que há implicações dessas decisões. Não é? Todos nós, aliás, as pessoas, de uma forma geral, precisam, em algum momento de suas vidas, se encontrar com esses desafios e assumi-los. Não é? Seguir a Cristo, de fato, é um desafio, mas não é um desafio impossível. É um desafio que se torna possível. Significa não apenas que devem ser feitas escolhas, mas que essas escolhas devem ser sempre feitas segundo o coração de Deus. A história que nós vamos ler, o texto que nós vamos ler agora, ele nos relata um momento em qual Jesus, depois de ter feito o milagre da multiplicação e outros milagres, ele está voltando para Jerusalém para, então, fazer aquela situação da entrada triunfal em Jerusalém, passar 7 dias ministrando em Jerusalém para logo ser preso, ser crucificado, morrer e logo ressuscitar. Então, só para vocês se situarem no texto, Jesus está voltando para Jerusalém e em caminho, enquanto volta, vai acontecer esse fato que nós vamos ler nesse texto. Né? E nesse processo de caminhada de Jesus até Jerusalém, algumas coisas Jesus precisava deixar bem esclarecido no coração de cada um dos discípulos que estavam com ele. E as coisas que ele precisava saber era se eles tinham consciência clara de quem era Jesus. Segundo, eles precisavam saber, os discípulos, não é? Precisavam saber que havia um caminho de morte, que havia um caminho de sacrifício que Jesus enfrentaria. E terceiro, os discípulos também deveriam saber que eles teriam que tomar e assumir desafios que seriam radicais na vida deles. Então, nós, antes de abrir nossas Bíblias, eu queria que nós orássemos uma vez mais, pedíssemos que o Espírito Santo ilumine nossas vidas, nos dê graça, nos dê entendimento e possa edificar nossas vidas nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós diante de Ti nos prostramos, mais uma vez, Senhor, clamando pelo Teu nome, pedindo que Teu Espírito nesta noite venha, Senhor, a nos iluminar, venha, Senhor, a trazer vida sobre nossos corações, que Tua palavra possa gerar em nós, Senhor, aquilo que é preciso para que nós possamos estar mais perto a cada dia de Ti. Tu conheces, Senhor, nosso coração, nada está encoberto diante de Teus olhos. E Tu sabes as necessidades que cada um de nós temos. Senhor, que Tua correção, Teu amor, Tua graça possa ser derramada sobre nossas vidas e que Tua palavra nesta noite, Pai, possa vivificar nosso coração, nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, repreende, Senhor, toda a obra do diabo neste lugar. Senhor, repreende, Pai, todo o espírito de incredulidade, todo espírito que venha a desviar o foco de Tua mensagem. Pai, em nome de Jesus, que o poder de Teu Espírito Santo, Senhor, se mova nesta noite, trazendo, Senhor, vitalidade à Tua igreja, trazendo graça sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, querido, nós como cristãos também, nós precisamos saber com clareza quem é Jesus. Hoje em dia, não hoje, gente, a última vez que eu falei, justamente conversei algumas coisas sobre esoterismo, sobre gnosticismo com vocês, e essas situações até agora são reais em nosso meio. Os sofismas continuam da mesma forma se infiltrando na igreja. Verdades falsas
verdades relativistas, que não são de fato verdades, continuam agindo e desviando o curso, ou tentando desviar o curso dos cristãos. E essa é uma situação séria. Quando você pergunta às pessoas quem é Jesus, as pessoas têm um sem número de pronomes para Jesus. E quando nós não temos claro isso, não temos uma revelação clara de quem é Jesus para nossas vidas, nós estamos em sérios problemas. Eu queria esta noite que nós falássemos algumas coisas. Primeira coisa, gente, você e eu, precisamos ter uma revelação correta de quem é Cristo para nossas vidas. Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Jesus é apenas que quebra o galho para você quando está doente? Jesus é apenas aquele que dizem, aquele magro que está lá acima, tal, pô, um filósofo, um cara, beleza. Ah, sim, é o Senhor, beleza. Mas quem é Jesus para você? Eu queria que você agora abrisse sua Bíblia e nós lêssemos esse texto. Mateus, capítulo 16, verso 13 até o verso 16. Até o verso 17, aliás. Eu vou colocar aquilo que está aqui, se dá para vocês enxergarem, quem está sem Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, Mateus, capítulo 13, ou capítulo 16, perdão, do verso 13 até o verso 17. Jesus foi para a região que fica perto da cidade da Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Até aí. Uma das grandes necessidades que todo ser humano tem é essa identificação. Toda pessoa precisa saber quem é, de onde veio, para onde está indo. Por outro lado, é um privilégio para toda pessoa poder se identificar perante a sociedade, perante seus amigos, perante seus funcionários, perante seus chefes. É um privilégio de você dizer, puxa, eu sou Jimmy, sou pastor, faço isto, faço outro. Não é? Se identificar é uma necessidade que toda pessoa tem, que todo ser humano tem. Assim também foi com Jesus. Mas quem é Jesus Cristo para você? E a resposta que os discípulos deram quando Jesus pergunta assim, quem dizem que eu sou? O que dizem as pessoas de lá fora que eu sou? E os discípulos trouxeram uma resposta bem clara e dizem assim, cara, uns estão falando que você é um profeta. Outros estão falando que você é Elias. Ou algum outro profeta que ressurgiu da morte. E quando nós perguntamos muitas vezes para nós mesmos quem é Jesus, ou falamos para lá fora, quem é Jesus? Ah, Jesus, cara, é gente boa. É um cara legal. As ideias deles foram boas, legais. É um cara que tem uma ideia boa. Não é? Grande parte. Pergunta, você já perguntou alguma vez para seus amigos na faculdade, para seus vizinhos, quem é Jesus para você? Um cara que viveu faz 2000 anos, escreveu boas coisas. Tem bons conceitos, tem uma boa ideia. É um cara bacana, é um cara bom. Não é? É um cara que enrolou os judeus, não morreu, se foi na Índia. Tem um monte de ideias por aí. Mas nenhuma dessas referências, de fato, são e foram verdadeiras. Nenhuma. Sabe, gente, eu fico preocupado porque eu vejo isso acontecer não só fora da igreja, mas dentro da igreja.
Hoje em dia, quando você pergunta quem é Jesus para você, não, Jesus é quem me ama, quem me contém. Eu estou no centro de Jesus. Jesus não é o centro da vida das pessoas, mas as pessoas se tornam o centro de Jesus. Há uma distorção, há uma filosofia enganosa se influindo. Não, Jesus quem é? Jesus é quem faz milagre para mim. Jesus quem tem obrigação de fazer o que eu desejo, o que eu peço. E esses conceitos errôneos nos levam a um desvio total da verdade de quem é Jesus. E Pedro diz a Jesus que ele recebeu uma revelação tal de Deus, que ele disse: Jesus, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, você é feliz, porque não foi uma revelação humana. Não foi uma revelação humana. Não foi um esforço. Pedro não ficou jejuando 1 mês, 2 meses, 1 ano, para ele ter uma revelação de quem era Jesus. Não, gente. Não foi um esforço de Pedro de fazer alguma coisa. Não ficou jejuando, orando, descascando o couro aí para saber quem era Jesus. Não. Ele apenas caminhou com Jesus. Ele apenas andou com Jesus. Ele apenas amou a Jesus. E o momento devido, Deus em sua misericórdia mostrou quem era Jesus para Pedro. Nós vemos como Deus em seu amor, em sua misericórdia. Olha, gente, assim, os discípulos tinham acabado de sair de uma cena, de um momento em que Jesus fez uma multiplicação dos pães, fez um milagre tremendo. Se você lê nos textos anteriores, ele alimenta a multidão. Depois ele se encontra com os judeus pedem milagres. Jesus diz: não vou fazer milagres para vocês. E os discípulos viram todas essas situações, eles podiam estar com uma consciência clara de quem era Jesus. Mas eles precisaram de que Pedro recebesse uma revelação de Deus para ter convicção clara de quem eles estavam seguindo. De quem eles estavam seguindo. E Pedro disse: não, Jesus é o Messias. Tu és o Filho de Deus. E Jesus mais uma vez diz: Pedro, cara, você é feliz, porque aquilo que você está falando não é obra de teu intelecto, não é obra de teu esforço, não é obra de tuas emoções, não é obra de tua oração, apenas é obra do poder de Deus na tua vida. Você é feliz porque a graça veio sobre você. Coisa mais tremenda, gente. Ninguém, até esse momento, ninguém antes, nenhuma outra pessoa. Você pode ler o Antigo Testamento até este ponto, que nós acabamos de ler. Nenhuma outra pessoa teve a revelação que Pedro teve. Nenhuma. Os profetas tiveram uma revelação parcial de quem era Jesus, não é? Os profetas falaram de Jesus. Isaías foi um dos profetas maiores que, vamos dizer assim, mais revelação teve a respeito do Messias. Mas ninguém teve esta revelação completa que Pedro teve naquele momento. Ninguém. E Paulo, escrevendo o livro de Colossenses, em o capítulo 1, verso 26, ele diz assim que aquele mistério que Deus tinha escondido por gerações de gerações, Ele manifestou através de seu Filho ao mundo. Deus escondeu esse mistério por gerações de gerações. Vai lá comigo lá, livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 26. A partir do 25, diz assim, Paulo falando, diz assim: e Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de um modo completo a mensagem dele. Beleza? 26. E a mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante séculos passados. Porém, agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. O segredo é, qual é? Cristo está em vocês,
o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Gente, isso tinha sido guardado em secreto. Ninguém mais sabia que Jesus veio ao mundo e era o Messias, e era o Salvador. Ninguém sabia. Ninguém teve essa revelação. E Pedro foi o agraciado, foi o abençoado. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, gente, aqui, é que Pedro, em momento algum, você vê fazendo algum esforço para ter alguma revelação, se descabelando para encontrar algum mistério. Apenas ele caminhou com Jesus 3 anos. Apenas ele deixou ser amado por Jesus. E amou Jesus. Com todos os seus erros, com todos os desacertos, com todo seu caráter duro, seu caráter sanguíneo, com todas suas presepadas. Ele apenas continuou seguindo a Jesus. Uma coisa é evidente aqui. Ninguém pode identificar a Jesus como Filho de Deus, a não ser pelo próprio Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode revelar a você e a mim quem de fato é Jesus para nossas vidas. Por isso é importante que você tenha consciência disso. O livro de João, na primeira carta de João, que foi uma carta combativa explicitamente contra o gnosticismo, João escreve no capítulo 4, do verso 1 até o verso 3, e ele diz: quem não declara que Jesus veio em carne, que Jesus é o Messias, ele é um falso cristão, ele não é de Deus. Quem declara, quem não reconhece que ele é o Messias, o Salvador, o Redentor, o que deu sua vida na cruz por você e por mim, quem não declara, quem não reconhece essa realidade, não é de Deus. Porque quem é de Deus, diz João, ele confessa que Jesus Cristo é o Messias. Então, gente, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Apenas é seu amuleto? Apenas é uma muleta que você tem nos momentos de dor, de desconforto? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu quero dizer uma coisa aqui esta noite, irmãos. Deus está interessado em que você saiba com clareza quem é Cristo para a tua vida. Ele está interessado em que você receba verdadeiramente essa revelação no teu coração. Não apenas fique você curtindo alguma conversa ou andando por alguma filosofia que dizem que é, mas você não vivenciando aquilo em tua vida diretamente. Deus quer revelar essa verdade no teu coração. Deus quer mostrar de fato que Ele é o Messias para você. E você e eu precisamos, a igreja precisa ter essa clareza de quem é Jesus para nossas vidas. Domingo passado o pastor Cleber estava falando sobre a igreja que colocou para fora Jesus, não é? E isso acontece muitas vezes porque a igreja não entendeu quem é Jesus para a vida da igreja. Não entendeu. Então Jesus quem é? É um nome. É um cara de meu mandado, é um cara que pode fazer um milagre, mas nós não resolvemos aqui, então nós não precisamos. Então, quando você não reconhece que Ele é Deus, obviamente você não precisa de alguém que não é Deus. Não precisa. Muito bem, gente. Segunda coisa aqui que nós encontramos nesse texto. Você e eu, e todos nós que seguimos a Jesus, precisamos reconhecer nossos erros e aceitar as correções. Ninguém está livre de errar. Agora eu quero que nós lêssemos o versículo 21. Vou colocar aqui o texto. Verso 21. Diz assim: de aí em diante, Jesus começou a dizer abertamente aos discípulos: é preciso ir para Jerusalém. Ali
os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Verso 22. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meio do caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Neste momento, Jesus já tinha falado uma vez a respeito de tudo o que ia acontecer na cruz para os discípulos. E esta é a segunda vez que Jesus aborda esta situação do sacrifício. E aí os discípulos ficaram perplexos, com medo, inseguros. E então Pedro, como super espiritual, aquele que recebeu a maior revelação do momento, aquele que trouxe uma verdade de Deus para o próprio grupo e para o próprio Jesus. O cara, agora, peraí, eu sou o mente do negócio, eu sou super espiritual. Aqui ninguém mais manda. Vem cá, Jesus. Você está fazendo bobeira, gente. Peraí, você está louco? Você vai morrer para quê? Para que você vai enfrentar a cruz? Pô, Deus nos livre desse negócio. Vamos cair fora desse caminho. E Jesus disse: cara, sai fora, Satanás. E uma das coisas que é interessante ver em este relato é que, mesmo Pedro tendo tido essa revelação tão profunda, tão tremenda, tão grande a respeito de Jesus, tendo sido visitado por Espírito de Deus de uma forma poderosa, e tenho declarado com convicção quem que era Jesus, de repente agora, movido por suas emoções, por sua carnalidade, por sua sanguinidade, vamos dizer assim, vai em encontro de Jesus para impedi-lo que cumpra aquele propósito para o qual ele tinha sido enviado à terra. E é interessante notar como Pedro expressa uma total falta de discernimento das situações espirituais. Como demonstra que ele não tinha nem um pouco do conhecimento e do propósito para o qual Jesus estava no meio do caminho. Ele tinha declarado que Jesus era o Messias era alguém que estava vindo para salvar, né? Que era o Senhor a quem ele deveria se someter, e que era o Filho de Deus, do Deus vivo. Mas em este momento ele manifesta toda a sua carnalidade. E eu creio que há muitas coisas que a gente pode aprender com Pedro. Você e eu precisamos aprender. Nós podemos ter revelações muito profundas de Deus em nossa caminhada diária. Nós podemos tocar o céu em momentos especiais de nossa comunhão com Deus. Mas também em momentos de nossa caminhada, nós podemos agir carnalmente. Nós podemos agir de uma forma não adequada com aqueles princípios de Deus e com aquele mover do Espírito de Deus em nossas vidas. Mas precisamos entender que no momento que nós nos desconectamos da dependência de Deus em todas as nossas decisões, nós iremos a tomar decisões, obviamente, totalmente humanas, carnais, em o que você fizer, no que você fizer. Estávamos faz um tempo atrás, eu não sei se eu relatei esse fato, mas nós estávamos lá na casa de recuperação, falando com alguns meninos. Eu não sei se estava aquele dia onde você esteve. Aí nós conversando com os rapazes, e os rapazes dizem assim: não, será que um cristão pode mandar matar uma pessoa? Mas como assim? Não, porque o cara é um cara que é líder numa igreja aí,
Só que o cara é prestamista de dinheiro, e aí quem não paga, o cara manda já pagar, ou manda ameaçar, tal. Será que o cara de fato é cristão? E aí, eu fico assim perplexo com essas situações, porque isso mostra claramente o nível de espiritualidade que a gente tem. Não vem ao caso com a realidade de Pedro. Mas muitas das vezes nós estamos enganando a nós mesmos, como esse caso desse rapaz que esse outro rapaz mencionou. Né? Ele acha que é cristão, ele acha que é líder, e cara, se posiciona em uma forma totalmente carnal e diabólica para destruir a outra vida, ou para destruir alguma vida. Isso não é de Deus. E Pedro se posiciona na mesma situação, mas uma coisa que eu quero deixar aqui para nós, irmãos, é que em essa nossa caminhada, muitas vezes nós estamos numa vida espiritual forte, vamos dizer assim, encorajada, animada, estamos caminhando junto com Jesus, mas de repente nós damos uma bobeira, e nós desconectamos e cometemos um erro, cometemos uma falha, pecamos, como Pedro pecou. Mas uma coisa que eu aprendo com Pedro é o seguinte: no texto não está implicitamente isso. Você já pensou que alguém venha e diga para você: ô seu cara, você é um filho do capeta, sai da minha frente, rapaz, tuas opiniões são do capeta, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com Deus, sai da frente, vai se arrepender. Como a gente reagiria diante disso? De repente, a gente reagiria: pô, cara, quem é você para me chamar de filho do capeta e não sei o que, e não sei quanto, tal, né? Pô, eu estou trazendo uma revelação agora de Deus, você disse que sou de Deus, agora de capeta, como que é esse negócio? Mas uma coisa que eu aprendo com este texto, não está aqui escrito, mas eu penso, que Pedro ficou envergonhado diante dessa declaração, baixou a bola e continuou seguindo a Jesus. Sabe o que acontece quando nós somos corrigidos muitas vezes? Quando as pessoas vêm e dizem: meu irmão, o que você está pensando não está certo, o caminho que você está trilhando não é o caminho de Deus, leia a Bíblia, está você com um caminho contrário. Sabe o que você diz? Quem é você? Oh, eu tenho comunhão com Deus, eu sou assim, uai. Quem é você para me dizer o que está certo ou errado? Eu sou espiritual, pô, eu oro de manhã, de madrugada, de tarde, de noite. Espera aí, quem é você para me dizer alguma coisa? Lamentavelmente, muitas das vezes nós enfrentamos e passamos por esse fato, por essa realidade. E nós não aceitamos uma correção, não aceitamos uma mudança de rumbo, não aceitamos ser colocados de novo no trilho. Você já pensou que Pedro diga: espera aí, Jesus, você falou que eu recebi na revelação de Deus, agora você diz que não, espera aí, eu vou caminhar sozinho, velho. Pô, eu ando com Deus, Deus já se revelou a mim, Deus já me mostrou quem é você, então, pô, espera aí. Deus vai me usar igual. Eu não preciso de andar em um grupo, eu não preciso da igreja, eu posso andar pelo meu caminho, pô, espera aí. Pedro não fez isso, irmão. Pedro caminhou com Jesus, baixou a bola, se humilhou e continuou caminhando. Isso é que nós precisamos, a cada dia em nossas vidas, analisar e aprimorar em nossa caminhada. Uma outra coisa que eu queria mencionar aqui é que mesmo depois de momentos poderosos e maravilhosos que passamos na presença de Deus, ideias, fantasias, pensamentos sujos, nojentos, atravessam por nossa mente, nos levam a viajar muitas vezes na maionese, nos levam a vacilar muitas vezes, nos levam hasta a cair em pecado muitas das vezes. Muitas vezes nos levam a dar vazão à nossa carne, em certas situações. Porém, não fique se condenando por isso. Não fique se condenando. Você já pensou se Pedro tivesse ficado se condenando? Cara, sou do capeta. Puta, agora o capeta vive em mim. Agora quem me guia é o capeta.
Agora ele disse que eu sou o capeta. Agora vou viver como capeta. Não é? Imagina, cara, o cara sofrendo com aquilo. E não é assim que nós passamos muitas vezes? A condenação vem às nossas vidas e diz, cara, você pensou errado, você falou mal, você agiu errado. Olha só tua mente, cara, olha o que você está vendo, olha o que estamos fazendo. E aqueles bombardeios na nossa mente vêm. Mas nós temos que nos levantar, temos que sair disso. Não podemos permitir que isso se fixe em nossos corações e nos leve a uma deterioração, nos leve a um afastamento de Deus. Pelo contrário, nós devemos seguir a Jesus. Não é essa presença do pecado que nos desqualifica de termos um relacionamento íntimo com Deus, nosso Pai. Mas sim o fato de compactuarmos e concordarmos com o pecado. E você compactua e concorda desde o momento que deixa que ele te escravize, te possua, te domine, e você não tenha mais forma de reagir. Mas há formas de evitar isso. Pedro podia ter evitado essa situação, mas não evitou, não é? Então, assim, nós aprendemos algumas coisas. Há formas de evitar passar por esses maus momentos, passar por essas situações difíceis. Para isso, precisamos estar antenados, ligados com Deus. E há algumas coisas que nós podemos fazer. Só aqui para mencionar, já vou colocar todas de uma vez. Primeiro, o que nós temos que fazer para não cair, para não andar ou não agir carnalmente depois de que você está vivendo uma vida espiritual plena? Primeiro, temos que vigiar. Marcos diz assim, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir. Então, nós precisamos estar em contato, precisamos estar conectados, precisamos estar em intimidade com Deus para viver, para continuar mantendo nossa espiritualidade. Nós precisamos estar conectados, antenados com Deus para crescer a cada dia mais. Segunda coisa, nós precisamos ter cuidado com quem. Portanto, diz aí 1 Coríntios, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. Aquele que pensa que está em pé, se liga aí, velho, você está espiritual demais, você conecta, velho. Porque de repente você não está tão espiritual assim, você está lá no fundo do buraco. Então se liga, se conecta. Não é? Então há coisas que você pode prever, fazer uma prevenção em sua vida. Segunda coisa que nós podemos ver aqui nessa situação é o seguinte: como nós podemos dar a volta para cima? Pisamos a bola, erramos. Pedro errou, cometeu um erro, agiu carnalmente diante de Jesus. Jesus o exortou, e o que Pedro fez? Primeiro, reconheça a sua fraqueza. Reconheça que você é fraco. Primeiro de João diz, se decimos que não temos pecado, estamos enganados. E não há verdade em nós. Tá? Se alguém diz que você é impecável, é um mentiroso. É filho do capeta esse. Não pode ser outro. O único que te faz crer que você não peca nada é o diabo. Mas João deixa claro, se decimos que não temos pecado, estamos nos enganando. E não há verdade em nós. Não há verdade. Então reconheça a sua fraqueza. Reconheça. Puxa, errei, pisei a bola, falei mal, pensei errado. Agi de uma forma incorreta. Cara, perdão, Senhor, me perdoe, me ajude. Não é? Segunda, confesse seu pecado. Confesse. Agi errado, então confesse. Não é? João 1 de João diz assim, mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará todos os nossos pecados e limpará toda a nossa maldade. Terceira coisa, confesse seu pecado a alguém de confiança. Essa é a chave do êxito em nossas vidas, vamos dizer assim. Tiago diz assim, portanto, confessem os pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. E a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Confesse os pecados. Errou, analisou, falou, murmurou, pensou mal, pecou. Não fique sozinho com seu pecado. Não fique sozinho, confesse. Esse é o meio de obter vitória, de obter
cura, Deus ter progresso em nossas vidas espirituais. Cada vez que nós escondemos nosso pecado, nós nos atolamos mais nele. Sabe, gente, eu faz um tempo já, faz anos, que, não vou dizer recebi na revelação, eu tive um entendimento a respeito disso, de que quando eu peco, e vou no meu quarto escuro e confesso meus pecados, e me levanto perdoado por Deus. Desde o momento que eu fui me arrependi de meus pecados, Ele me perdoa. Mas muitas vezes eu me peguei voltando a pecar. Voltando a repetir o pecado. E um dia eu entendi esse texto. E eu entendi da seguinte forma: o diabo permite que eu vá e ore a Deus, me ajoelhe, peça perdão, peça a graça de Deus, Deus me perdoa, Deus me levanta, e saio e eu de repente repito de novo. Sabe por quê? Porque não tem quem que me cuide. Não tem quem me cobre. Não tem quem me corrija. Deus me corrige sim no meu coração. Deus me corrige sim. Mas Ele quer usar pessoas para me vigiar. Ele quer usar pessoas para me abençoar. Ele quer usar pessoas para que eu possa botar para fora toda essa podre que está aqui. E eu possa olhar olho para uma pessoa e me envergonhar de minha condição e encontrar graça na vida do meu irmão. Eu entendi uma coisa: o diabo sempre nos coloca lá no canteiro, no nosso quartinho de escuta, e descasca o pau em nossa cabeça enquanto nós estamos orando. Não precisa mais confessar para ninguém, filho. Fica quieto, Deus já te perdoou. Não fala com ninguém. Não fala mais com ninguém. Já está tudo bem. O sangue de Cristo já te limpou de todos os pecados. Verdade, não tem mentira nisso. É verdade. Mas há uma continuação. E Tiago deixa claro, Tiago escreveu: confessem uns aos outros pecados. Então, na medida em que nós nos relacionamos, na medida em que eu consigo abrir meu coração para um irmão e expor meu coração, mesmo de minhas situações vergonhosas, mas entendendo que esse irmão me ama, entendendo que esse irmão é maduro, entendendo que esse irmão é um irmão, um filho de Deus também, entendendo isso, as coisas acontecem. Eu caminho com um irmão já faz tempo. Porque chego, o irmão diz: e aí, como está? Está bem? Está superando a situação? Tem tido problema? Cara, é uma coisa tão maravilhosa, gente. Saber que você pode contar com uma pessoa que te ama, que vai orar por você, que vai olhar para a tua vida com misericórdia. Sabe, não é coisa melhor. Não é coisa melhor. Mas muitas vezes não usufruímos daquilo que Deus nos dá. E queremos viver sozinhos, achando que somos super espirituais, por o fato de ir na montanha, no buraco, por o fato de estar de dia, de noite orando, somos super espirituais, não precisamos mais de ninguém, não precisamos falar com ninguém, não precisamos mais nada. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos uns dos outros. Se isso não acontece, a comunidade é falsa, a vida da igreja é falsa. A comunidade foi criada justamente para viver em comunidade, em interação, em relacionamento, não em outra coisa. Se isso não acontece, é falso. Então aprendamos a viver. Aprendamos. Você acha que é super espiritual? Me diga com quem você anda. Com quem você anda? Quem cobre você? Com quem você abre seu coração? Terceira coisa, gente, e última para fechar esta noite. Seguir a Jesus implica, então, em saber quem que é Jesus de fato, quem é Jesus, em reconhecer nossas fraquezas, porque mesmo sendo espirituais, tendo uma revelação de Deus, podemos falhar e vamos a falhar, está? Você não é imune ao pecado, irmão. Só o catolicismo tem a maior heresia de dizer que o Papa é impecável. É mentira do capeta. Nenhum ser humano é impecável. O ser humano que seja impecável, ele vai fugir daqui do mundo. Ele vai ser retirado do mundo por Deus. O cara que está aqui ainda peca, tropeça, fala mal, pensa mal, come demais, bebe demais, faz coisas erradas, vai. Não é? Então peca, pô. Peca. Então você e eu precisamos de conhecer quem é Jesus, de reconhecer também nossas falhas, de reconhecer nosso próprio coração. E terceira coisa, você e eu precisamos obedecer às ordens dadas por Jesus.
Então, se nós fomos chamados para seguir a Jesus, essas implicações, esses desafios estarão constantemente em nossas vidas. Esses desafios estarão sendo permanentes, sendo referências em nossas vidas a cada dia. Então, você precisa agora obedecer ordens, e ordens dadas por Jesus. Então, vamos a ler esses versículos aí, gente. Vou colocar aqui o texto para que vocês acompanhem. Diz assim, verso 24 em frente. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que pode pagar para ter de volta a vida. Não há nada. Essas palavras nos mostram claramente o custo de nós juntarmos à causa de Cristo, de nos aliarmos à causa de Cristo. Ninguém se torna um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um filho de Deus, por apenas ficar frequentando um culto, ficar frequentando uma célula, ficar frequentando qualquer grupo aí. Ou por apenas levantar a mão e dizer, sim, eu aceito. Não é? Ou fazer uma declaração verbal, sem ter assumido verdadeiramente o compromisso real com Cristo. Sabe o que é que ele mostra? Uma coisa simples, que eu várias vezes mencionei aqui. Uma pessoa que está seguindo a Cristo, que disse que sigue a Cristo, e você chega e diz assim, cara, você já se batizou? Não, não me batizei. Então, por que não se batiza? Eu não sei, eu creio que vou esperar que meu pai chegue, vou esperar que meu gato nasça, vou esperar que alguma coisa aconteça para eu me batizar, por enquanto eu não me batizo. Essa pessoa é falsa. Essa pessoa é falsa. Essa pessoa não entendeu ninguém é Jesus na vida dela. A primeira coisa mais simples de fazer é se batizar, pô. O primeiro compromisso básico do cristianismo é se obedecer um mandamento de se batizar. Mas muita gente fica anos na vida dela, enrolando. Querendo enrolar, achando que enrola Deus, né? Sim, achando. Se dizendo cristã. Mas o cara não consegue obedecer um mandamento. Um mandamento. Um mandamento. O batismo salva alguém? O batismo não salva ninguém. O batismo em si não salva ninguém. Você pode entrar 1000 vezes na piscina ou no rio, sei lá. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas o que salva? O que mostra que você é uma pessoa salva? Tua obediência ao mandamento. Tua obediência ao mandamento. Então, nestes textos, Jesus nos mostra como é necessário que a gente que siga Jesus aprenda a obedecer os desafios que Ele impõe a todos aqueles que o sigam. E não são desafios fáceis, gente. Não são desafios fáceis. São desafios complicados. São desafios difíceis. São desafios nos quais você tem que abrir mão de sua vida mesmo. Olha só o que disse primeiro. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar todos de uma vez, aí a gente vai... Vamos por parte melhor. Primeiro, esquecer seus próprios interesses. O caminho da cruz seria literal para Jesus e para alguns dos discípulos, está? Não todos os discípulos morreram na cruz. Todos os discípulos morreram. Martirizados alguns. João não. João morreu de velhice, certo? Então, para alguns, o caminho da cruz, o caminho da morte, o caminho da penalidade dessa maneira violenta, foi para alguns. Alguns, até agora, continuam morrendo dessa maneira violenta, até hoje. Gente, se você entrar nas notícias, ler os sites gospel, você vai ver o que está acontecendo na África. Quanta gente está sendo queimada, decapitada,
morta porque ama Jesus. Morta porque ama Jesus. Não é? Está acontecendo. Graças a Deus, nós temos que louvar a Deus por isso, porque Deus nos preservou desse estilo de testemunho e de martírio. Mas há outro tipo de morte que nós passamos em nossa vida diária. Morrer a nossos prazeres, morrer a nossos próprios vícios, a própria pressão social que temos, as situações que estão descancaradas aí. Você abre um site e se depara com uma situação que incomoda a tua vida. Você ou fica nela ou você morre a ela. Não é? Então, nós morremos, de alguma forma, temos que morrer. Então, diz assim, esquecer seus próprios interesses, esqueça seus próprios interesses, se afaste, não coloque isso em primeiro lugar. Se importe com os outros, esqueça seus interesses, deixe de lado seus interesses. Exige de um princípio de renúncia. Exige de um princípio de renúncia. Em outras palavras, gente, o que Cristo estava dizendo é assim, gente, deixem de ser egocêntricos e sejam cristocêntricos. Eu fico muito preocupado, como eu estava colocando no início. Faz uma semana que eu ouvi um cara falando, lá na televisão, eu sou o centro de Cristo. A igreja é o centro de Cristo. Cristo está babando pela igreja. Gente, quem tem que estar babando por Cristo somos nós. Quem é o centro da igreja é Cristo, não nós. Não nós. Essa é uma conversa fiada. Gente, é uma filosofia tão sutil, tão manipuladora, que entra justamente para desvirtuar isto que Jesus nos propôs. Para fazer crer que você é filho do rei, e como filho do rei, você tem que estar acima de tudo. Em uma boa. Sendo o centro de todas as coisas, sendo o centro das atrações, todo mundo olhando para você, todo mundo se voltando para você. Totalmente errado, totalmente contra o que o Novo Testamento nos ensina. Segunda coisa, tome sua cruz. Tome sua cruz. Nós já falamos a respeito da cruz, e a cruz nos fala da morte, não é? Daquela morte que muitos têm analisado, têm visto, têm tirado vários ensinos daquela cruz que foi destinada a criminais, a qual Jesus teve que enfrentar. E que significa morte mesmo, não é? Mas essa cruz que Jesus nos desafia a levar, não é essa cruz de Cristo. É nossa própria cruz. É nosso próprio egoísmo, nossas próprias falhas. São cruzes que nós temos que carregar e jogá-las. Não é? Ir morrendo a essas situações. Ontem eu estava falando com um irmão. Hebreus é um livro que assim me tem chamado muito a atenção. Mas Hebreus, em o capítulo 12, diz assim, gente, continuem a correr firmes a corrida que é proposta por vocês, fixando seus olhos na cruz. Mas, façam uma coisa, tirem de vocês o pecado que assedia vocês. Espera aí, ué, Jesus não perdoa os pecados? Jesus não perdoa os pecados? Jesus não tirou nosso pecado? Mas o autor de Hebreus diz assim, se despojem do pecado e do peso que os assedia. Então, Jesus de fato tirou nosso pecado, nos reconectou com Deus, aquele pecado original que nos desconectou de Deus, Ele retirou e Ele se colocou em conexão, Ele nos colocou em conexão novamente com o Pai. Beleza? Agora, ainda há frutos maus fluindo. É assim mais ou menos, irmãos, imagine uma árvore, e você faz um corte na raiz da árvore, retira aquela raiz que estava podre e coloca uma raiz boa. Os frutos até então eram frutos ruins, porque a raiz era podre. A árvore não estava produzindo frutos bons, mas você trocou a raiz, colocou essa raiz, a árvore vai levar um tempo para a seiva novamente fluir daquela raiz boa, e os frutos vão ir gradativamente fluindo melhores. É aquilo mais ou menos que Jesus fez com a gente. Ele se colocou como a raiz em nossas vidas.
E aquela raiz que era pecaminosa, maligna, que estava em nós, foi retirada. Não habita mais o diabo em tua vida, meu irmão. Quem habita em tua vida é Cristo. Quem mora em nossas vidas, se nós temos clareza de quem é Ele, é Jesus. Então, quem dá vitalidade em nossas vidas não é mais o capeta, não é mais o inferno, não é mais o demônio. É Cristo. Mas algumas coisas, de repente, aparecem e... Puxa, você vê, caraca, estou falando palavrão de novo, peraí. O que está acontecendo? E você começa a se tocar e começa a perceber que há algumas coisas ainda daquela velha natureza fluindo através da sua vida. Mas você tem que ter paciência com você mesmo. E clamar a Deus para que essa mudança aconteça em sua vida a cada dia. Então, assim, tomar a cruz é isso, é reconhecermos. E nos despojarmos desse pecado. Que, puxa, eu menti, eu não vou mentir mais, espera aí. Vou mentir para meu irmão, cara, e o Espírito Santo vem e diz assim, cara, você mentiu. E você pensa, caramba, eu errei, menti. O que você tem que fazer? Você tem que matar o pecado. Como você vai matar? Você tem que voltar onde teu irmão e dizer, meu irmão, me perdoe. Eu falei uma mentira. Não diz a verdade. Me perdoe. E você está fazendo o quê? Está matando o pecado. Está carregando a tua cruz. Terceira coisa que Jesus disse aqui nesses textos é que nós precisamos ter qualidade de relacionamento. O terceiro, em este aspecto do relacionamento, ele diz que nós devemos ter um relacionamento profundo, estreito, eterno, não é? Que todo discípulo verdadeiro pretende e tem que alcançar para experimentar condições benéficas para ele. Para alcançar todas essas coisas que nós nos propusemos acima, nós temos que ter esse relacionamento sadio com Deus. Esse versículo 25, aliás, diz assim, não é? Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá vida verdadeira. Porque que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Colocar nossos interesses em primeiro lugar não é apenas não se esquecer do mundo. Colocar nossos interesses em primeiro lugar é fazer aquilo que nós queremos. É aquilo que nós pensamos que está certo. Mesmo dentro da vida religiosa. Ah, não, eu quero fazer, não, eu vou fazer. Eu vou fazer jejum mesmo, eu vou fazer 50 dias, vou fazer. Espera aí, é sadio? É de Deus? Tem convicção disso? Muitas vezes não é nem de Deus, mas é somente um desejo teu, de querer ser mais espiritual que os outros, de querer aparecer diante dos outros, de querer se mostrar para os demais, mas não de crescer, não de se negar a você mesmo. Então, se você está querendo fazer aquilo que você quer, colocando os próprios interesses à frente daquilo que Deus diz, de fato. Pode ser que, fazendo assim, você ganhe fama, recursos. Lembre-se daquilo que o pastor Cleverson falou domingo. Aquela igreja, Jesus disse assim, cara, vocês dizem que são uma igreja rica, tem de tudo, não tem falta de nada. Não tem falta de nada, tem de tudo. Vocês são uma igreja rica, vocês estão achando que são ricos. São pobres desgraçados. O que eles colocaram? Seus próprios interesses. Não colocaram os interesses de Deus. Eles estavam mais interessados em eles mesmos, em se tornar ricos. Oh, nós aparecemos, somos a igreja melhor, somos a melhor igreja, temos dinheiro, temos fama. Oh, cara, tranquilo. Aqui ninguém manda. E Jesus disse, olha, cara, vocês não são nada. Não são nada. Porque vocês não colocaram os interesses em frente. Vocês colocaram seus próprios interesses. Fama, fortuna. Não é? Achando que eram espirituais. Estamos concluindo, irmãos. Assim, são alguns que querem tudo para si mesmos e não estão dispostos a dar sua vida e tudo o mais para o Senhor. Estão dispostos a abrir mão desse tempo,
para ir ajudar uma criança, abrir esse tempo para ir visitar uma pessoa, abrir mão desse tempo para ir a fazer algum serviço para alguém que está precisando. Muita gente não está nem disposta a abrir esse tempo para vir ouvir a palavra, para vir a louvar ao Senhor junto. Né? Então, pense nisso. Pense nisso. Deus nos tem chamado, e o chamado tem suas implicações. Seguir a Jesus tem suas implicações. Você precisa saber claramente quem é Jesus Cristo para a sua vida. Você também precisa saber claramente que você não é perfeito. E desde o momento que você conhece a Jesus, você não se torna um cara impecável. Você precisa ter paciência com você. Você vai errar, você vai falhar, nós vamos falhar. Mas você precisa estar com o coração aberto para ser corrigido, para ser edificado, para ser restaurado. Você precisa se encontrar com alguém, conversar de suas masmorras, de seus problemas, de suas necessidades. E você precisa encarar os desafios que Cristo nos dá. Você precisa, e eu preciso, e nós como igreja precisamos. Amém?